capítulo de número 10, versículo de número 51. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Feche teus olhos nesta noite. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor. Eu apresento, meu Deus, ao Senhor as nossas vidas, a palavra do Senhor nesta noite. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, ministrando ao coração de cada um dos irmãos, porque o teu Espírito Santo conhece a cada um. O Senhor conhece o que está na mente, no coração dos teus filhos. O Senhor conhece o deitar e o levantar. E eu peço, meu Deus, ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha estar entrando com a tua providência, trazendo, meu Deus, a direcionamento, meu Deus, trazendo, meu Deus, entendimento e sabedoria, meu Pai, no coração dos teus servos, para que eles possam compreender, Senhor, e praticar, meu Pai, a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor nesta noite, amém? Essa passagem a qual nós lemos, ela é a mesma passagem, é o mesmo relato a qual é o versículo-chave da campanha. E o versículo da campanha está em Lucas 18, 41. Então, Lucas 18, 41 e Marcos 10, 51 cita a mesma coisa, fala a mesma coisa. Porém, é narrado por Marcos e a outra é narrado por Lucas. E nós vamos ver nesta noite, você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos acompanhar algumas passagens nesta noite. Nós temos aqui um cego sentado à beira de um caminho, um cego que não nasceu cego, mas que ficou cego. E há uma diferença num cego que nasceu cego e um cego que ficou cego. Porque o cego que nasceu cego, ele já está acostumado com não ver nada. Então, ele não vê a luz do dia, ele não vê nada. Então, ele começa a desenvolver as suas outras habilidades e aí está tudo bem, porque ele nunca viu a luz do dia. Mas uma pessoa que ficou cega, que já viu a luz do dia, para esta pessoa é muito mais difícil, né, aceitar essa situação, se locomover. E nós temos aqui uma pessoa que ficou cega, né? Nasceu, tinha os seus olhos perfeitos, mas algo aconteceu e ele então perdeu a sua visão. E nós vemos este homem sentado à beira de um caminho com uma capa, a mendigar, a pedir uma esmola. E quem passava, olhava, e quem queria dava uma esmola, quem não queria passava. E aí tudo bem. Bartimeu então, era o nome dele, e ele então levando a sua vida. Mas a palavra diz que um certo dia, Bartimeu, ele estava sentado mendigando e ele ouviu então um barulho. E ele perguntou quem estava passando e as pessoas disseram para ele: é Jesus que está passando. E a palavra diz: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar
e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando ele disse essa expressão, Jesus, filho de Davi, ele está demonstrando ali uma pessoa que ele não era qualquer pessoa, mas sim ele é uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, era uma pessoa que estava ali em Israel, é uma pessoa, né, que tinha uma promessa do Senhor, mas porém não estava vivendo a promessa do Senhor. Porque ele conhecia, quando ele menciona filho de Davi, ele sabe que Jesus, ele foi descendente do rei Davi. Então, ele está clamando porque ele conhece a promessa. Então, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Na versão de Lucas diz que muitos que passavam repreendiam ele para que ele se calasse. Então a gente vê uma multidão que está seguindo Jesus, uma multidão, pessoas que têm olhos, que estão vendo, que estão caminhando. Quando o cego começa a clamar por um milagre, quando o cego começa a clamar, essas pessoas que estão seguindo Jesus, que têm uma visão, também desprezam o cego. Olha para ele e diz: cala a sua boca. Então a gente vê pessoas que não estão preocupadas com a situação de outras pessoas. Elas estão olhando para si, e se elas estão andando, estão vendo, está tudo bem. Mas Bartimeu, ele começa a clamar mais alto, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Quanto mais Bartimeu clamava, o clamor dele chegou ao Senhor Jesus. Porque o clamor de Bartimeu é um clamor misturado com fé, não é um qualquer clamor. E o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, então manda chamar a ele. Então a gente vê que vem alguém enviado do Senhor até Bartimeu. E esta pessoa que é enviada até Bartimeu, ela diz assim: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E o que eu vejo nessa passagem é que muitos daqueles que seguem ao Senhor Jesus são chamados para estender a mão para aqueles que clamam por um milagre. Aqueles que são os discípulos do Senhor, que se dizem servos do Senhor, aqueles que chamam-se pelo nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele chama essas pessoas para o servir. Então ele diz para esse moço: chama Bartimeu. Então esse homem, ele vai até Bartimeu para levar o recado do Senhor Jesus. Jesus está próximo, mas não tão próximo de poder falar, porque Bartimeu estava gritando para que o Senhor ouvisse. Mas Bartimeu ainda não estava em condição de ouvir a voz do Senhor. E Bartimeu, então, aquele moço chega para ele e disse: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Você vê um cego, recebe uma palavra, disse: levanta-te, tem de bom ânimo e levanta. O Senhor nos chama para que nós possamos ajudar as outras pessoas e dizer: tem de bom ânimo, levanta. Às vezes, quando vemos pessoas prostradas, temos que buscar de Deus uma direção, e a direção que o Senhor nos der, isso nós vamos fazer. É claro que a direção do Senhor não é a mesma para todas as pessoas. Por isso a necessidade de eu buscar a Deus a respeito da vida de cada irmão. Cada um que precisa de um milagre. Então, mas para Bartimeu, o moço diz: levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele te chama.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu levanta, ele estava com uma capa, que aquilo diferenciava as pessoas que pediam esmola, e ele então arranca aquela capa quando ele ouve alguém lhe dizer, levanta porque Jesus te chama. Então, Bartimeu, ele levanta, arranca a sua capa, e a Bíblia diz que ele lança a sua capa. Ele não pega a sua capa e guarda, ele não coloca com cuidado de qualquer lado, mas ele pega a capa e lança, ele joga. Isso está nos mostrando a fé de Bartimeu no Senhor Jesus e a força dele de se livrar daquilo que ele estava vivendo. Porque dentro de si ele já sabia o que ia pedir ao Senhor. Ele já sabia que ele ia pedir a Jesus que ele voltasse a ver. Então, se naquele momento que ele recebe aquele recado, ele diz, se o Senhor me chama, ele vai me curar, então não preciso de capa. Ele lançou a sua capa. Sabe por quê? Porque aquela capa representava um espírito de miséria na vida de Bartimeu. Um espírito de humilhação. Um demônio que prendeu ele a todo tempo. Bartimeu vivia num cativeiro espiritual. Era um filho de Abraão, era a pessoa da promessa, mas estava no cativeiro. Quem pode libertar do cativeiro é só o Senhor Jesus. Mas aquele que está preso, ele tem que começar a clamar como Bartimeu. Ele não pode ter vergonha, ele tem que dizer, Senhor, olha o meu estado, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu lança descer a sua capa, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Na outra versão de Lucas, diz também que Jesus chamou aqueles que estavam com eles e disse, vai buscar Bartimeu. Uma diferença entre o cego... Esse aqui? A diferença do cego Bartimeu para o cego de nascença é que Jesus manda chamar Bartimeu. Porque ele sabia o sofrimento dele. Uma pessoa que ficou cega, imagina o que passava na mente dele, sofrendo todos esses anos. Toda humilhação, não podendo enxergar mais. Então foi muito difícil para ele ter que desenvolver. Por isso Bartimeu ficava sentado. E Jesus manda chamar Bartimeu, manda buscar a ele. É como se Jesus dissesse, vai lá e traz Bartimeu até a mim, porque ele não consegue vir sozinho. Ele ainda não tem habilidade para vir sozinho. Então, vocês vão lá e traz Bartimeu até a mim. Mas com o cego de nascença foi diferente. Jesus fez o lodo, passou nos olhos dele e disse, vai-te e lava no tanque de Siloé. Porque Jesus disse para ele, vai e lava. Porque ela cego de nascença, ele desenvolveu a sua habilidade. Ele andava sozinho. Ele rodava todas as redondezas sozinho, ainda que era cego, mas ele fazia tudo sozinho. Por isso Jesus disse para ele, vai-te e lava. Mas com Bartimeu, Jesus chamou os homens e disse, vai lá e traz Bartimeu até a mim. E Jesus pergunta, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui está a diferença daqueles que insistem ao Senhor, de buscar o milagre do Senhor. A prioridade de Deus não é fazer um milagre na tua vida. A prioridade de Deus é te salvar. A prioridade de Deus é te dar o céu.
Bartimeu, ele não teve somente a sua vista carnal restaurada. Ele teve a visão espiritual restaurada. Porque enquanto Bartimeu estava no cativeiro, ele não poderia, ele não conseguia seguir a Jesus. Ele não conseguia andar no caminho da retidão com o Senhor Jesus. Mas no momento que ele é curado, que ele é liberto de todo aquele espírito, de todo aquele cativeiro, então a palavra diz, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não disse a tua fé te curou, ele disse a tua fé te salvou. E a palavra diz, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu, no início, estava à beira do caminho. Mas depois de um milagre, ele vê então a sua vista espiritual é restaurada e ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Ele começa a seguir Jesus no caminho, a andar com o Senhor Jesus, a prosseguir, a seguir ao Senhor. Então o Senhor, muitos dos milagres que o Senhor opera, é para que venhamos despertar a nossa vida, para buscar algo mais profundo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas 17, 11. Até que horas passou? Está atrasado? Em Lucas 17, 11, vem contando a história de 10 leprosos, e diz assim, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui 10 leprosos. Jesus está passando em um certo lugar e começa a ouvir um grito de pessoas. E eram 10 leprosos acometidos de lepra. E a lepra, ela simboliza o pecado. E aqueles leprosos estavam separados, estavam longe das pessoas e longe da convivência de Deus. Porque é isso que o pecado causa na nossa vida. Ele separa nós do Senhor. E ele separa, ele afasta as pessoas. Então, afasta a nossa comunhão com Deus e afasta a nossa comunhão com os irmãos. Então, eles começam a gritar e a pedir por Jesus que os curasse. Mas aqui a gente vê, só no final que a gente vê que ali tinha 9 pessoas conhecedoras da promessa, 9 pessoas que eram ali de Israel e tinha um samaritano. Estavam todos juntos, já que judeus não se davam com samaritanos, mas já está todo mundo leproso, ficou todo mundo junto. Então eles começam a clamar. Quando aqueles que conheciam a promessa começam a clamar, o samaritano também começa a clamar. E começa a crer que Jesus ele pode fazer o milagre. Então Jesus vê eles e diz então, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles foram se apresentar ao sacerdote, porque na lei de Moisés diz que a pessoa que era acometida de lepra, ela tinha que ficar um certo tempo afastada, depois ela oferecia um sacrifício, voltava para o sacerdote tinha que analisar, e se não tivesse bem, tinha que voltar de novo, ficar afastada. Então Jesus pega e diz para eles, vai lá e mostra-te ao sacerdote. Por isso a gente vê que esses homens eram homens que conheciam a lei. Porque Jesus está dizendo, vai lá e mostra-te ao sacerdote.
E eles então, todos os 10 creram. Todos os 10 tiveram fé para ser curados. E quando eles foram mostrar-se ao sacerdote, o que aconteceu? No meio do caminho, um olhou para o outro e falou, mas você estava leproso, agora você não está mais. E o outro olha para o outro, você também estava. Eu falei, não, mas eu também estou curado. Então olhou e todos os 10 estavam curados. Mas 9 seguiram seu caminho a se mostrar ao sacerdote de lá viver a sua vida. Mas um, que era o samaritano, voltou. Quando ele olhou para si, quando ele olhou e viu o seu corpo curado, ele simplesmente disse, eu tenho que voltar. Eu não posso prosseguir como se nada tivesse acontecido. Eu posso ser samaritano, eu posso não ter promessa, mas eu vou voltar lá. Eu vou voltar para me agradecer a ele. Então ele volta. E quando ele volta, o Senhor Jesus, e diz que, a palavra diz assim, e vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando ele estava curado, ele saiu gritando e glorificando ao Senhor. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Isso é se humilhar diante do Senhor. É reconhecer o senhorio de Cristo. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão os 9 que era herdeiro da promessa? Não voltou para reconhecer que Cristo é o Senhor. Onde estão os 9 que era descendente de Abraão e não reconhece o poder de Deus? Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Você sabe por quê? Porque Jesus disse assim, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não foi enviado para samaritano. Jesus foi enviado justamente para os 9 e não para o samaritano. Mas os 9 que foi curado desprezou a graça de Deus. Desprezou o favor de Deus. Simplesmente queria ser curado e foram embora. Teve fé para ser curado, mas não teve fé para aproximar de Jesus. Não teve fé para conhecer a Deus. E esse estrangeiro então volta e ele tem fé para isso que ele volta. Então ele recebe mais um milagre. E disse-lhe, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele, além dele ser curado de lepra, ele recebeu a salvação que Jesus estava oferecendo. Os 9 leprosos voltaram para casa com cura, mas voltaram sem salvação. O milagre que o Senhor opera nas nossas vidas é para nos atrair para a presença dele. Porque o que Jesus quer que você busque a ele para ser salvo. Não que você somente seja curado, porque ele é o dono da bênção, ele tem todas as coisas. Então é melhor você buscar o dono da bênção do que somente a bênção. Porque o dono da bênção é maior do que a bênção. Em Lucas 11, 9... Lucas 11, 9 diz assim, o Senhor Jesus dizendo, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós temos aqui 3 passos, nós temos pedir, buscar e bater. Tem pessoas que pedem, tem pessoas que buscam e tem pessoas que batem. Aqueles 9 leprosos, ele somente pediu. Mas o samaritano, ele buscou. Ele bateu, ele pediu e recebeu. Mas depois que ele recebeu, ele começou a buscar. E a palavra pedir quer dizer solicitar algo. Você pede a alguém algo, você está solicitando alguém, você está solicitando algo.
E buscar quer dizer ir ao encontro de alguém ou de algo. Esforçar-se por achar alguém ou algo. E bater quer dizer dar golpes em portas, chamando a atenção do que está do lado de dentro. Nós vemos aqui o nível que o Senhor, Ele quer que nós busquemos a Ele. O Senhor quer que você pede, porque aquele que começa a pedir, ele recebe. E quando ele recebe, se ele tem um coração grato a Deus, se ele ainda não conhece a Deus, ele disse, olha, Deus fez um milagre, então ele é muito maior do que isso. Então eu não vou só pedir, agora eu vou encontrar quem fez um milagre na minha vida. Porque muitos vêm na igreja, buscam o milagre, mas não quer saber quem é o dono do milagre. Mas aqui está dizendo que a gente tem que pedir e dar-se-vos-á. Jesus não nos proíbe de pedir, mas ele está dizendo, pede mesmo, pede que eu tenho para dar. Porque depois que eu te dar, você vai começar a me buscar. Muitos vão começar a buscar ao Senhor, muitos rejeitam, recebe a sua bênção e vem embora, mas muitos começam a buscar ao Senhor. E eles começam a buscar e encontram algo, eles encontram a salvação. Aqueles que buscam, encontram salvação no Senhor. Mas nós temos um outro passo que é bater na porta. Esse aqui, meu amado, é algo mais profundo com Deus. É algo que requer de nós uma busca intensa. Porque depois que você conhece o Senhor Jesus, a palavra diz assim, conhecei o Senhor e prossegui em conhecer. Depois que você conhece, que você acha, que você encontra, você começa a bater na porta. Para você ter um encontro real e verdadeiro e conhecer quem é esse Deus poderoso. E agora eu quero que você abra comigo no Salmo 91. Amém? Os irmãos encontraram? Agora nós vamos acompanhar esse salmo. Eu queria que você prestasse atenção nesta noite. O salmo começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A parte A diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que nós acabamos de falar é que pessoas pedem, pessoas buscam e pessoas batem. E aqui está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se é um esconderijo, e para você habitar nesse esconderijo, você tem que pedir, você tem que buscar para achar o esconderijo, e depois que você acha, você começa a bater. Aquele que habita, quando você começa a bater, essa porta, ela se abre. E este lugar, que é um lugar espiritual, não é um lugar carnal, é um lugar onde o Senhor Jesus, ele comunica com o nosso espírito. Porque o Senhor Jesus, ele não comunica, o Espírito Santo não comunica na sua alma e nem na sua carne. Ele comunica no seu espírito. É aí onde nós tomamos posse do mundo espiritual, é onde nós somos revestidos de poder, é onde nós entramos, que o Espírito Santo nos conduz para tomar posse da nossa bênção. Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas se você quer buscar, você tem que começar a vencer a sua carne, buscar ao Senhor e bater na porta. Nesse mundo espiritual você tem que bater. E você tem que ser insistente, porque se você clama uma vez, se você clama 2 vezes, se você ora 10 minutos, nunca você vai conseguir chegar neste lugar. E este lugar nada mais é do que o esconderijo do Altíssimo.
E nessa noite o Senhor quer que você entenda esta palavra. Porque muitas das vezes o inimigo tem tocado em pessoas porque elas não estão no esconderijo do Altíssimo. Porque a palavra diz, aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Por quê? Porque ele está neste lugar. Aquele que habita. Não está dizendo que todas as pessoas habitam, está dizendo aquele. Aquele que tiver coragem de pedir, aquele que tiver coragem de buscar, aquele que tiver coragem de bater. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente ele descansará. Ele descansa, ele não vai ficar perturbado. Ele não vai ficar andando de um lado por outro. Ele vai descansar. E esta pessoa que consegue chegar neste lugar, que é a sombra do Altíssimo, ele vai dizer, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A pessoa que consegue entrar neste lugar, ele vai ver que Deus é fortaleza e que Deus ele é refúgio. Porque ele está presenciando isso na sua vida. Diz assim, direi do Senhor. Por que direi do Senhor, ele é o meu Deus? Porque quando a palavra do Senhor ela se refere ao Senhor, ela está referindo ao Senhor Jesus. Então está dizendo essa pessoa que habitar no esconderijo do Altíssimo, ela vai dizer, Jesus é o meu Deus. Porque muitas pessoas consideram o dinheiro como seu Deus, consideram ídolos como seu Deus. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, considera Jesus o seu Deus. Então diz, versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meu amado, ele está dizendo aqui, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem vai te livrar? Jesus. O que é laço do passarinheiro? E o que é peste perniciosa? Isso é nome de demônio. E Jesus livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A gente vê aqui a sua verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra. A verdade é o verbo. Então a verdade é Jesus. Está dizendo, ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aqui há uma verdade para as nossas vidas. A verdade de Deus, ela é escudo e broquel. Qual a diferença? Escudo e broquel. Broquel é como se fosse um escudo pequeno. Agora, escudo pode se referir tanto a escudo grande como a escudo pequeno. Mas está dizendo que a verdade é o escudo. Então, se eu não ando na verdade de Deus, eu não tenho escudo me protegendo. Você está entendendo? Se eu desprezo a palavra de Deus, não tem verdade me protegendo, não tem escudo. Eu estou sem escudo. Mas quando eu começo a praticar a palavra do Senhor, ouvir e praticar e a viver a palavra do Senhor, isso é escudo. É o que está dizendo. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Espanto noturno também é demônio, e seta que voa de dia também é demônio. Mas aqui esta pessoa, ela vai dizer, eu não vou temer espanto noturno e nem seta que voa de dia. Tanto faz de dia e tanto faz de noite, eu não temerei nada. Por quê? Porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Porque você tem escudo. Quando o inimigo lança dardos, você tem o escudo da verdade. Você se defende porque você está praticando a palavra do Senhor.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, aqui vem falando 1.000 cairão ao teu lado. Não está falando que lado que é. Se é de frente, de trás, se é da esquerda. Mas a palavra vem dizendo 10.000. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Por que está falando 10.000 à tua direita? Porque nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. E a Bíblia nos refere à direita de Deus, o lugar de vitória. Jesus está sentado à direita de Deus. Pedro, Jesus ordenou que ele lançasse a rede à direita. E nós vemos muitas sequências de algo à direita. Mas por que aqui também está dizendo que 10.000 à tua direita? Porque ao teu lado direito, Jesus é a tua fortaleza, é a destra. É Ele que te destra, que te fortalece para ser os teus inimigos derrotados. Então, você vê que do lado direito, muitos são os que cairão. Porque muitos investirão na tua vida por causa do Senhor Jesus, mas todos serão derrotados. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quem é ímpio? Ímpio é aquele que não guarda a palavra do Senhor, que não pratica a palavra do Senhor. Não importa, porque muitas das vezes tem ímpio dentro da igreja e tem ímpio fora da igreja. Às vezes nós achamos que não tem ímpio na igreja, mas ímpio é aquele que despreza a palavra de Deus, aquele que despreza a voz do Senhor, aquele que despreza o chamado de Deus. É aquele que faz igual Esaú, ele vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não podemos desprezar, não podemos agir como ímpios. Porque o Senhor está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai ver a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo. Refúgio é um lugar onde você se esconde, ou seja, de qualquer problema na sua vida que te aflige, você se refugia. Então, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Você está entendendo? O Altíssimo é a tua habitação. Está dizendo que esta pessoa, ela mora em Deus. E Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, e você guardar a minha palavra, você tiver cuidado de fazer aquilo que eu estou pedindo, se você estiver nele realmente, você vai pedir o que quiser e vos será feito. E muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu estou pedindo e não é feito? Aí Tiago responde, pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, por que ele está falando que pede mal? Pede mal porque você quer gastar aquilo que você pede na sua própria vida. Você quer gastar com status e com ostentação. E Deus dá para você gastar na obra dele. Por isso que aquilo que pede, não recebe, como você está pedindo mal. Não é o jeito que você está falando. É para que você está pedindo. Para gastar com o quê? É para gastar na obra de Deus? É para gastar na vida do teu próximo? É para auxiliar? É para levantar? É para fortalecer? Então Jesus fala, então lhe será concedido. Pedireis o que quiseres. Se você está em mim, você não vai fazer algo contra a minha vontade. Então, se você está em mim, pode pedir o que quiser que eu vou te dar. Porque você é maduro o suficiente para não desperdiçar aquilo que eu tenho para te dar.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então aqui vem dizendo, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. Mas às vezes nós perguntamos, mas por que crente passa tanta tribulação? Crente adoece, crente passa tanta coisa, né? Mas há uma diferença. Tem gente que ele procura confusão. Tem gente que não anda, é crente, mas não anda conforme a vontade de Deus. E o diabo tem livre acesso à vida dele. Porque Deus fala, pode agir, porque ele não guarda a minha palavra. Espírito de enfermidade chega e fala, vou tocar. E Deus fala, pode, ele não guarda a minha palavra. Espírito de miséria chega e fala, vou tocar. Deus fala, pode tocar. Mas há uma diferença naquele que guarda os mandamentos do Senhor. O diabo chega e diz, eu vou tocar. E Deus fala, espera um pouco. Vamos ter uma conversa primeiro, porque esse aí é meu servo e ele guarda a minha palavra. Então não é de qualquer jeito que o inimigo vai chegar e vai tocar. Como foi na vida de Jó. Antes dele tocar, Deus falou, eu te dou permissão. Pode fazer. Ele é servo, justo, ele me busca, está com a vida ok. Mas eu quero fazer algo na vida dele. E você vai me ajudar. Então, a destruição, a enfermidade, a tudo, mas com o propósito de Deus. E Deus sabendo que Jó ia aguentar. Mas na vida daquele que não está com a sua vida preocupando em servir ao Senhor, preocupando em fazer a vontade do Senhor, há muitos problemas. Mas aqui no Salmo 91 vem dizendo que essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem prazer em buscar o Senhor, que não mede esforço para estar na presença do Senhor. E quando eu falo presença do Senhor, eu não estou dizendo só na igreja, eu estou dizendo na sua casa, no seu quarto de oração, a sua vida de oração com Deus. Que às vezes o Espírito Santo te chama de manhã, vamos orar, você fala, agora não, eu tenho vasilha para lavar. Vamos orar, não, eu vou levar os meninos na escola. Vamos orar, não, eu tenho que fazer o almoço. Vamos orar, não, agora é hora de eu dormir. Vamos orar, não, agora eu vou para a igreja. Vamos orar, não, agora eu vou dormir de novo. E que tempo dá para ele? Não tem tempo para ele. E é ele que vai te conduzir ao esconderijo do Altíssimo. É ele que vai te pegar pelas tuas mãos e te chamar, vem. E você começa a obedecer a ele, seguir a ele. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Isso aqui é poder sobre todo demônio. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E nós perguntamos, nós conhecemos o nome de Jesus? Pode ser que nós ouvimos, pode ser que nós falamos, mas será que nós conhecemos? Porque nós temos que começar a ter uma vida com Deus para saber, para conhecer o nome de Jesus. Para saber o que o nome de Jesus ele pode fazer. Agora vem uma coisa mais importante. Todas estas coisas que nós vemos aqui, você está vendo que desde que começou aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aí no versículo 2 tem dizendo, direi do Senhor, e aí vai indo. Isso aqui você vê que está se passando tudo na terra. Isso aqui você está vendo que está tendo uma batalha. Está tendo uma batalha espiritual daqueles que servem ao Senhor contra demônios. Está tendo uma batalha. Mas quando chega no versículo 15, diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Meu tempo já acabou, irmãos? Nós íamos falar sobre isso. Mas livrá-lo-ei e glorificarei. Quando está dizendo aqui que o Senhor vai livrar e vai glorificar, isso nada mais, nada menos do que arrebatamento do céu.
aonde nós seremos transformados em um corpo de glória. Isso está dizendo o versículo 15, na parte B: livrá-lo-ei e o glorificarei. É onde seremos glorificados, receberemos um corpo de glória. Esse lugar é na glória. Então vem o próximo versículo que diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso aqui é céu. Dar-lhe-ei abundância de vida, é vida eterna. Dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esta salvação aqui é a salvação de todo o pecado, é a salvação do diabo, é a salvação de todas as coisas que nos perturbaram, porque no céu não haverá pranto, não haverá choro. Então você vê que se passa uma batalha na terra contra aqueles que buscam realmente ao Senhor, mas o Senhor tem uma promessa para esses que buscam a tua presença. Ele terá um corpo de glória. Ele terá abundâncias de dia e Deus vai te mostrar a salvação dele. Ele será salvo, será glorificado e ele terá uma vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.